Sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área de educação. E hoje nós vamos bater um papo sobre temas relevantes sobre a educação de Fortaleza. E eu tenho a honra de receber Jefferson Maia, professor e atual secretário de Educação de Fortaleza, que tem trabalhado incansavelmente para implementar iniciativas de melhoria, de avanços na educação de Fortaleza. E nós vamos falar também sobre sua trajetória e sobre o que é que está acontecendo em Fortaleza para melhorar a educação na nossa cidade, que é crucial para o nosso futuro. Obrigada, secretário Jefferson, por estar aqui hoje no nosso bate-papo e no nosso Fala Professor. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Alessandra, o convite para participar do Fala Professor e poder conversar um pouquinho sobre a educação de Fortaleza, sobre os avanços no nosso município, sobre o brilhante trabalho que os nossos professores desenvolvem na rede e um pouco da nossa trajetória como professor da Rede Municipal de Ensino e hoje secretário. Que bom. Eu tenho uma curiosidade e eu creio que nossos professores, nosso público também tem. Eu queria saber quem é o Jefferson. O Jefferson é um filho da Grande Messejana, nascido, criado na Grande Messejana, filho da escola pública. Estudei a minha vida inteira na escola pública, na universidade pública. Voltei para a escola pública como profissional. Um Jefferson que foi secretário escolar, foi a minha primeira experiência profissional na educação. Fui diretor de escola durante muito tempo, escolas maravilhosas ali da Grande Messejana, Telina Barbosa e José de Alencar. Trabalhei na SEDUC como coordenador da CEFOR, Superintendência das Escolas de Fortaleza, e hoje na Secretaria de Educação, desde 2017, fui secretário adjunto, de 2017 até março de 2024, e desde abril de 2024, secretário de Educação do município e professor da rede. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de História desde 2012, quando eu assumi um concurso para efetivo. Jefferson é uma pessoa simples, sem muitos arrudeios, uma pessoa direta, uma pessoa objetiva, uma pessoa que ama sua família, ama suas filhas, ama a simplicidade, gosta de tratar as pessoas com atenção, ouvindo-as. A gente que é gestor, que passa muito tempo na escola, adquire esse hábito, né? Professor, gestor, de ouvir muito as pessoas. E é uma pessoa que pensa que a gente vem para esse mundo para ser feliz e para fazer os outros felizes. Com certeza. E, para isso, alguns princípios, algumas pedras são fundamentais para que você possa atingir esse objetivo, né? Afinal, o que é a humanidade sem a felicidade? Né? Com certeza. Muito bom. E é esse Jefferson mesmo que eu conheço. Secretário, eu queria que você me contasse agora um pouco, desde a sua entrada como professor até agora você, como secretário municipal de Educação de Fortaleza, uma rede imensa. Como é que você vê você nesse momento hoje? E me conte essa trajetória. Primeiro, eu me sinto muito honrado. Um professor da rede, filho da escola pública, venho de uma família humilde na Messejana, vou contar um pouquinho a minha trajetória. E hoje está na liderança desse timaço de educadores e profissionais da educação, que eu só tenho orgulho e só agradeço. Eu agradeço todo dia ao povo, porque eu sei que a jornada é uma jornada muito complexa. Está na sala de aula, está na gestão da escola, está na gestão do distrito, está na secretaria. Todo mundo tem um papel importante. Então, ao meu time, eu só agradeço. E acho assim, o trabalho que os professores de Fortaleza desenvolvem transformador nas escolas. A gente visita muitas escolas, geralmente para requalificar,
para inaugurar ou para conversar com os professores, às vezes para ver de perto algum problema que está acontecendo, atendendo a um pedido deles. Então, começar dizendo que para mim é uma honra, uma satisfação, e eu sou feliz todo dia por ter escolhido a educação e fazer da educação a minha vida, porque é onde eu me realizo. Eu estudei a vida toda em escola pública, como eu disse, e comecei a trabalhar muito cedo. Não sei se as pessoas vão lembrar, mas antigamente, a antiga Coelce, que hoje é a Enel, né? Uhum. Ela tinha um programa para adolescentes, era chamado Adolescente Aprendiz, e eu, com 15 anos para 16, fui selecionado para esse programa. Então, a minha primeira experiência de trabalho foi ainda ali com 16 anos, eu fazia o ensino médio, e eu entregava, que naquele tempo você entregava as continhas, era um envelopinho, então eu entregava por toda a cidade. Olha, eu conhecia a cidade de uma ponta a outra, porque eu estudava de manhã, como a gente diz no ditado, menino velho, né? Estudava de manhã e à tarde eu ia entregar as continhas da Coelce. Foi a minha primeira experiência. Lá em casa, o papai, ele era caminhoneiro, tinha um carro, um caminhãozinho, sustentava a família. A gente passou muita dificuldade porque ele teve um problema de saúde, nessa época, mais ou menos. Ele teve um infarto, sobreviveu, graças a Deus, mas ficou com limitações. Então, como a maioria do povo brasileiro, a gente foi cedo para a luta para ajudar a família. Nesse intervalo, nesse percurso, eu fazia o ensino médio, muito difícil naquele tempo, né? Os recursos eram bem escassos, as escolas tinham bem mais dificuldade. Não quero dizer que está tudo perfeito, tem que melhorar muita coisa, mas na década de 90 a situação era bem complexa. E eu consegui ingressar na universidade, na UFC, para o curso de História. Então, eu continuei na Coelce, eu fui contratado, eu fiz tão bem o papel de aprendiz que eu fui contratado, efetivado. Nesse tempo, a Coelce ela foi privatizada, e aí eu fui contratado para ser o famoso leiturista, aquele que faz a leitura da conta, né, para depois a conta ir. Naquele tempo era assim. Então, eu fazia faculdade e era funcionário da Coelce, então eu era bem puxado, era um rojão muito grande. Nesse intervalo de tempo, eu comecei a secretariar um cursinho voluntário na escola que eu estudava, que eu tinha acabado de sair, chamado Paulo Benevides, né? A gente montou lá um grupo de jovens que tinham saído da escola pública para a faculdade, para voltar para a escola pública para ajudar jovens que tinham o mesmo sonho que a gente. Então, a gente montou ali um time muito voluntário, muito pequenininho, mas a gente montava uma turma e tudo, e eu era meio que o secretário desse grupo, né? Durante a faculdade, eu acabei sendo selecionado, foi a minha primeira experiência como professor, para ser professor de um cursinho muito famoso na UFC, também para ajudar aluno de escola pública, o PNV, Projeto Novo Vestibular. Eu fui professor de História daquele curso por 2 anos, os 2 últimos anos da minha faculdade, né, através de um projeto de extensão. E foi nesse intervalo de tempo que eu fiz o processo de seleção pública para secretário escolar do Estado. Assim como no município, as escolas do Estado selecionam seus secretários por seleção pública. E eu fiz a seleção, passei na seleção, tinha 21 anos, né, 21 para 22 anos, e fui ser secretário da escola. Eu lembro, como se fosse hoje, eu fui para a entrevista, porque tinha uma entrevista, era um paredão assim, de umas 10 pessoas entrevistando os candidatos, porque depois da prova, você tem a entrevista. Aí eu entrei, né, cara de menino, 21 anos. O pessoal me avaliou bem, eu fui selecionado. A então diretora, um abraço para ela, Ana Valcíria, ela me escolheu junto com a equipe e eu fui secretário por 3 anos dessa escola, Escola Otelina Barbosa. Nesse intervalo de tempo, quando terminou a minha gestão, eu fui eleito diretor dessa escola. No estado, as escolas têm o processo de eleição. E eu, com 24 anos, 23 para 24 anos, fui eleito diretor de uma escola que tinha cerca de 900 alunos, ali no coração da Messejana, onde eu fui muito feliz também. Cresci muito como profissional lá. E fui diretor um primeiro mandato, né, de 4 anos, de 2005 a 2008. Em 2008 eu fui reeleito, fiquei de 2009 até 2012, passei 8 anos nessa escola. Transformamos a escola
junto com os meus colegas professores e toda a equipe, em referência no bairro. E nesse período eu passei para o concurso de professor. A minha história é um pouco invertida. Eu primeiro fui diretor de escola, depois passei no concurso para professor do estado, e eu lembro que eu ficava uma parte da minha carga horária como diretor e as outras 100 horas em sala de aula, cumprindo o meu estágio probatório como professor do estado, né? Então, eu, desde cedo, já me acostumei ali a trabalhar as 300 horas, né? Fui diretor de uma outra escola do estado também, Escola José de Alencar. Ali por volta de 2009, 2010, teve o concurso para professor de Fortaleza, onde eu tive a felicidade de ser aprovado e assumi como professor do município. Ministrei durante 3 anos em sala de aula em algumas escolas da rede e fui para a SEDUC, ser coordenador da superintendência das escolas de Fortaleza. O estado do Ceará é muito grande, então ele é dividido em regionais e Fortaleza é chamada de CEFOR. Era dividido em 3 e eu ficava com uma delas, né? E depois dessa experiência, eu vim para a SME, Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, para ser secretário adjunto por 7 anos e agora secretário da pasta. Então, a minha trajetória na educação é muito, muito forte, envolvida com a gestão, com sala de aula, com o ensino público. Passei aí por diferentes funções, né? Secretário escolar, diretor escolar, coordenador de CEFOR, secretário adjunto e secretário. Uma trajetória que eu me orgulho muito, porque é uma jornada de muitos desafios, de muitas dificuldades superadas, de muitos avanços, de decepções também, porque a vida é uma construção. Eu ia lhe perguntar, desculpe lhe interromper, eu ia lhe perguntar justamente isso. Essa sua trajetória, eu vejo você como muito competente, desde cedo, desde muito jovem, para passar por tudo que você contou. Passar por tudo isso tem que ter muita garra, muita competência, muita insistência. E eu vejo tudo isso em você, na sua fala, em toda a sua trajetória. Mas eu te pergunto uma coisa. Durante toda essa trajetória, você levou muitos nãos? Olha, a gente sempre leva, né? O não nem sempre é o não dito. Às vezes o não é visual. Quando eu fui secretário escolar, eu era muito jovem, então as pessoas desconfiavam, né? E é natural. Era quase um adolescente secretariando uma escola, uma responsabilidade muito grande, né? Ser secretário de escola é algo muito estratégico, porque os dados, a organização passa muito pelo secretário. Fui diretor muito jovem, então a gente sempre tem ali uma ou outra barreira para enfrentar, não é fácil. A pressão é muito forte, as dificuldades também. A gente que está na escola, tanto em sala de aula como na gestão, a gente faz de tudo um pouco, porque as nossas crianças, os nossos jovens sofrem muito com o impacto socioeconômico, né? E com as dificuldades que a vida traz. Então, a gente ali na escola tem que ter todo um jogo de cintura, todo um comportamento psicológico, toda uma estrutura psicológica, tanto para conseguir desenvolver um bom processo de ensino e de gestão, como também para conseguir fazer com que aquelas crianças e aqueles jovens tenham a condição mínima de aproveitar tudo isso. E isso não é fácil. O desafio dos educadores no Brasil, ele é grande, né? E isso, para mim, sempre foi motivo de motivação. Sempre que a gente tinha um grande desafio para enfrentar, uma grande barreira para superar, sempre ali um perfil que eu tento nutrir muito, né? Que é de motivar as pessoas, que é de engajar as pessoas, que é de valorizar o potencial das pessoas, ouvir as pessoas, né? A sabedoria coletiva é um bem muito forte para uma organização, para uma instituição. Então, ouvir as pessoas faz toda a diferença. Então, sim, a gente enfrenta alguns nãos. E que dica você dá para quem está aí seguindo sua carreira e leva nãos? Que dica você dá? Que siga com as suas convicções.
ter convicção, ter posicionamento, ter foco naquilo que você quer, ter projeto de vida é muito importante. Então, as pessoas que são focadas no seu projeto de vida, determinadas a alcançarem e sabem o que querem alcançar, o que eu poderia dizer é que sigam nessa caminhada, porque você vai conseguir, né? É claro que a gente tem que ter os pés no chão, que não se consegue tudo. Com certeza. E tem que saber lidar com as derrotas. Nem todo dia é dia de vitória, é dia de conquista. Nem todo dia é dia de avanço. Às vezes você precisa recuar um passo para avançar dois. Isso parece meio clichê, mas no dia a dia é muito real e nós, profissionais da educação, lidamos muito com isso, né? Às vezes a gente enfrenta dificuldades e a gente consegue vencer, às vezes num ritmo mais rápido, às vezes não, mas o importante é ter a consciência de que você está sempre a serviço de fazer um bem coletivo, pensando nas pessoas que você precisa alcançar, que são as crianças, as famílias, os professores, a comunidade. Cada um no seu nível de responsabilidade tem um papel importante. E a dica que eu daria é que siga sua convicção, siga seu caminho, seus princípios, que vai dar certo. Muito obrigada. Isso foi muito importante. Achei muito é certo isso. Você tem que ter realmente foco, você tem que ter seus princípios, tem que seguir eles. Não deixar que um não realmente vá tirar você daquele seu foco, né? Eu sou um pouco teimoso, reconhecendo assim as características, né? Eu sou um pouco teimoso, assim, às vezes eu não me acomodo diante de um não. Obviamente, quando eu entendo que se trata de um não processual, né? Ou seja, que você pode buscar nele inspiração para conseguir o que você quer. Eu reconheço que eu sou um pouquinho teimoso e eu acho que isso ajuda um pouco. Teimosia fez você chegar onde você chegou. Continue teimoso assim, viu? Vale a pena. Secretário Jefferson, como gestor, o que você ainda traz dos tempos da sua sala de aula? Pergunta importante, porque a gente não pode perder as origens de onde a gente veio. Uma coisa que eu acho muito bacana em Fortaleza e no Ceará também é que as pessoas que estão na gestão das escolas, na gestão da educação como um todo, são educadores, né? Então, eu acho isso assim tão importante, porque não é assim em todo canto. Você dá oportunidade para quem entende do negócio, para quem está no chão da escola, para quem está no dia a dia da escola. Você vê um professor de sala, que foi diretor de escola, que conhece a estrutura da educação por dentro, hoje está na secretaria. Não só o meu exemplo, mas coordenadores, gestores. Você ter professores que também já foram gestores e que hoje estão na sala de aula. Então, essa relação é muito importante. Eu acredito que valoriza o trabalho, fortalece o trabalho. Então, eu sempre tento partir do princípio de que as minhas origens não podem ser esquecidas, né? A gente tem que estar na escola, a gente tem que estar conversando com os estudantes, a gente precisa estar conversando com os professores, a gente precisa estar atento às críticas, porque muitas vezes, de onde a gente está, a gente não consegue enxergar as coisas como elas são. E é ouvindo as pessoas que estão no chão da escola e estando lá que você vai conseguir ouvir as coisas como elas são e tentar intervir. E um outro princípio que eu trago de sala de aula, que eu acredito que é importantíssimo para o que a gente faz, é o diálogo. Em educação não se vai para canto nenhum sem diálogo. Então tem que se dialogar com a categoria, tem que ter porta aberta para discutir com o sindicato, porque o sindicato é o representante da categoria. Então, é com ele que você vai conhecer, explorar, se aprofundar nas pautas que são pautas sensíveis à categoria. Então, tem que se respeitar a voz do Sindicato dos Trabalhadores da Educação,
tem que dialogar, tem que ter mesa permanente e, acima de tudo, tem que entender que aqui eu estou numa passagem. O secretário Jefferson, ele vai passar. O professor Jefferson é a minha essência, é a minha origem. Então, um dia, quando eu cumprir essa missão, quando eu cumprir essa jornada, eu vou voltar para a minha salinha de aula, dar as minhas aulas de história, com todo orgulho, com toda felicidade. E não perder isso de vista é muito importante, para você não perder a sensibilidade e tentar se manter atento ao que a categoria, ao que a comunidade fala. Eu tento preservar muito isso, converso muito com os professores, muitas vezes até pelo Instagram, eles conversam muito comigo, muito com o sindicato. Nós temos uma mesa permanente de diálogo com o sindicato. Converso muito com pais. Secretário, só interrompendo. Eu sou professora desde 2001 da Rede Municipal de Fortaleza. E eu admiro esse papel que você está fazendo, porque nós que estamos lá na escola, dentro da escola, precisamos muito que uma pessoa como o secretário, que tem, com certeza, um poder maior do que o nosso, quanto professora, esteja ali junto, para justamente escutar o que a gente está vivenciando e que pode melhorar. Nunca nada está tão bom que não possa melhorar. Mas o que eu quero dizer é que a educação melhorou muito em todos os sentidos, né? E esse papel do secretário de Educação, estar próximo do diretor, de escola, de família, isso é muito importante, porque é o termômetro para você seguir com os seus projetos dentro da secretaria, pensando lá na ponta. Isso é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns dias atrás, nós fomos ao Bom Sucesso, um bairro muito importante de Fortaleza, reinaugurar uma escola, 15 de outubro, muito tradicional no bairro. Uma escola de décadas que os filhos que estudam lá, os seus pais estudaram no passado. Então, é uma escola de comunidade mesmo, que durante muito tempo não havia sido olhada pela gestão, né? E nós fizemos uma reforma lá profunda, uma nova escola praticamente, toda confortável, toda moderna, linda. E a gente foi reinaugurar, e a emoção da comunidade, principalmente dos pais e dos professores, o professor Antônio Mar, se eu não me engano, conversava comigo a realização, a felicidade. E também falando que foi um contexto difícil, porque você fazer uma obra numa escola, com aula, é preciso que o professor tenha muita resiliência, muito amor pela comunidade, muito profissionalismo. E eu fiz questão de agradecê-los porque eles são muito profissionais. E ali era um momento de celebração. Então, ver aquelas famílias emocionadas, aquelas crianças felizes, os professores com a sensação assim de realização, de missão cumprida, faz toda a diferença. Com certeza. Um outro exemplo, a gente foi reinaugurar uma escola no Pirambu, Cristo Redentor. E aí eu conversei com uma professora do novo concurso. Ela era uma agente do Aprender Mais, uma voluntária do Aprender Mais. Bem jovem, tinha acabado de passar no concurso. E ela, falando da trajetória da vida dela, me emocionou. Por quê? Porque ela disse, olha, eu transformei a minha vida e a vida da minha família pela educação. Eu era agente voluntária aqui do Aprender Mais, gostei, me apaixonei pela escola, me apaixonei pela educação de Fortaleza. Terminei minha faculdade, fiz o concurso, passei, hoje sou professora efetiva aqui dessa escola. E aquilo realiza tanto a gente porque a gente percebe a política pública chegando na comunidade, chegando e fazendo a diferença na comunidade. E, para mim, é isso que realiza, que deixa a gente realizado no que a gente está fazendo e nos motiva para estar fazendo mais e mais e tentar chegar o mais longe possível para as pessoas. Nós, professores, eu acho que nós somos, assim, muitos especiais, eu acho, né? Puxando aqui para nós, professores.
é um amor muito grande, sabe? Trabalhar. Eu trabalhei, quando eu entrei no concurso, em escola super carente. Ele era um puxadinho do Irmã Simas. Era uma escolinha assim, era um espaço da comunidade que foi alugado porque não tinha espaço. Eu trabalhava com tanto amor naquela escola, simplesinha. Eu era assim, parecia que estava na melhor escola do mundo. E eu imagino hoje essas escolas, essas creches, que eu era educação infantil, essas escolas de educação infantil, lindas e maravilhosas que estão aí para nossas crianças, dando condição ao nosso professor de desenvolver um trabalho muito rico com elas, pelo conforto e pela qualidade de material que tem e, consequentemente, quem vai ganhar com tudo isso são nossas crianças. Então, assim, eu parabenizo todos os professores pelo seu envolvimento, seu engajamento, por entenderem que a gente vai passar por muitas reformas, qualificações de escola, e a gente vai ter que estar lá dentro trabalhando, que entendam, porque para já estar uma escola belíssima, a gente tem uma condição melhor de trabalho, né? Parabéns. E agora eu queria entrar justamente nessa pauta, que é falar sobre o ensino municipal de Fortaleza, né? A educação da capital ela é conhecida como uma das melhores e maiores da rede de ensino do país. E o que Fortaleza tem feito de diferente para alcançar esses reconhecimentos? Eu vou falar primeiro dos reconhecimentos, que eu acho sempre importante a gente enfatizar para que a população, as pessoas entendam os destaques de Fortaleza, que não são poucos, né? Fortaleza tem hoje, de acordo com o Ministério da Educação, a melhor alfabetização entre todas as capitais do Brasil. Foi criado um compromisso, o compromisso Criança Alfabetizada, onde os municípios aderiram, né? E entre todas as capitais, nós somos o primeiro lugar. Outra coisa importante é que nós temos a maior cobertura de tempo integral entre todas as capitais do Brasil. Existe um outro ranking também muito importante, que é o Índice de Oportunidades da Educação Básica, o IOEB. E como Fortaleza conseguiu avançar muito nos seus indicadores, hoje, também entre as capitais, nós temos o segundo melhor IOEB do país. Então, eu estou falando de uma rede que tem a melhor alfabetização entre as capitais do Brasil, o segundo melhor índice de oportunidades educacionais entre as capitais do Brasil e a maior cobertura de tempo integral entre as capitais do Brasil, afora outros destaques para a gente não falar tanto. E isso tem a ver com algumas coisas. Primeiro, a qualificação dos nossos professores. Nós temos um plano de cargos e carreira muito interessante, muito bom. Posso afirmar isso na prática, né? Com exemplos concretos. Nós temos um grupo de professores muito qualificados, que se qualificam. O nosso grupo de professores gosta de estudar, de se preparar. Sim. Nós temos programas gigantescos para isso, como o nosso programa de bolsas de mestrado e doutorados, Alessandra, que nós abrimos 1.000 vagas ao longo dos 4 anos e já preenchemos 900 vagas e já a gente fecha as 1.000 bolsas. Que bom, né? Isso é porque muito o nosso importante. público gosta de estudar. O grupo de professores que entrou agora, no ano passado, os quase 2.000, mais de 70% já são de especialistas para frente. Então, é um grupo muito qualificado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a política educacional do município. Uma gestão da Secretaria de Educação com foco. A professora Dalila foi secretária durante mais de 7 anos. Eu era o seu secretário adjunto. Então, a gente sempre trabalhou muito no foco. Focar na aprendizagem, nas condições de trabalho, na valorização do professor, no material de qualidade, na qualificação das escolas, na melhoria da estrutura física das escolas. Então, a gestão de qualidade também faz toda a diferença. E outra coisa tão importante quanto é a decisão política da gestão municipal, do prefeito, em fazer da educação prioridade. E em Fortaleza, eu posso falar isso como secretário e como professor. O volume de investimento, as políticas públicas que são implementadas para a educação da cidade, deixam bem claro
que a gestão municipal, o prefeito de Fortaleza, ele prioriza a educação com políticas efetivas. Tudo isso que eu citei aqui, tempo integral, valorização dos professores, requalificação das escolas, reformas e etc, e etc, e etc, tem a ver com isso. Então, quando você tem um time qualificado, quando você tem uma gestão da educação competente e quando você tem uma gestão municipal, um prefeito que prioriza a educação, tem tudo para dar certo. E sabe qual é o bom disso tudo? É que a gente é consciente. A gente não vive num mundo paralelo. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. Que ainda precisa melhorar as escolas, melhorar a estrutura das escolas, criar melhores condições para o professor, que ainda precisa ser mais efetivo em alguns aspectos. A gente sabe. Agora, por que a gente sabe? Porque a gente conhece, a gente fez muito, a gente reconhece, a gente tem um diálogo permanente com a categoria e tudo isso nos dá um handicap para ser humilde e dizer, olha, a gente acredita que está no caminho certo, mas sabe que precisa melhorar ainda muita coisa. Claro, mas vocês estão lapidando uma pedra. Vocês não vão conseguir fazer tudo de uma vez. É um processo, mas esse processo está sendo feito. Nesse processo as coisas estão acontecendo. Quanta melhoria, quem é da educação, como eu, que estou com 22 anos aí, olho para trás e vejo quando eu comecei, como eram as escolas e como são as escolas hoje. Tudo de qualidade para professor. Eu acho muito importante essa questão da valorização do professor. Desde a formação até as Professor Sem Fronteira, que coisa maravilhosa. Que rica. Quando que eu imaginar que um professor ia para outro país, né? Ver outras culturas, porque a gente aprende com isso, né? Vendo exemplos de outros países e trazendo e comparando e melhorando, é assim que a gente cresce. E nunca tinha visto isso, né? Esse Professor Sem Fronteira. O Professor Sem Fronteiras, Alessandra, é um orgulho da cidade. Eu acho também. Os professores, nossos professores, eles têm um respeito muito grande e gostam muito de duas grandes políticas, a de mestrado e doutorado. Não tem uma escola em Fortaleza que não tenha pelo menos um professor beneficiado. Não tem. E o Professores Sem Fronteiras. Sabe por quê? Porque os 200 professores que ou já viajaram ou vão viajar, que é o tamanho do pacote, eles vão fisicamente, mas eles levam os 10 mil no coração. Com certeza. Porque os que estão aqui se sentem representados, se sentem valorizados. Isso. Nós conversamos com esses professores, tanto antes da viagem como depois, porque é importante ouvi-los, como eles vão e como eles voltam, que eles aprenderam, para a gente também aprender. Eu posso te garantir que a sensação que ele tem naquele momento de estar sendo valorizado é imensurável. Eu sei. Talvez eu vivencio isso com eles. Quisera nós pudéssemos levar todos, né? Quisera nós pudéssemos levar todos. Mas eu sei que, não fisicamente, mas no coração, na emoção, na sensação de valorização, tá viajando todos os professores e todas as professoras da rede. Isso eu tenho certeza, porque é assim que eu me sinto. Agora nós vamos, na próxima semana, com mais 2 turmas. Uma turma para Portugal e outra turma para Irlanda. Eita, maravilha. Eu já sei, conheço professor que vai para Portugal, já estão tudo. Ai, eles me mandam sonhando. mensagem e tudo. Eu digo, professor, isso é um mérito seu. É um merecimento seu. É uma conquista sua. E não é mais do que a nossa obrigação oportunizar esse momento por tudo que você entrega para a nossa cidade. Porque os nossos professores, eles educam essa cidade. Com certeza. Então, nada mais justo do que a gente investir na sua carreira, na sua formação, com um intercâmbio pedagógico desse. E é o bom que a gente está recebendo esse resultado, porque nós estamos com um excelente índice de aprendizado.
de alfabetização. Quem é que vai Sim. alfabetizar esses alunos? Esses professores aí todos motivados. Nós temos outros tem indicadores como. importantes, Alessandra. Fortaleza hoje, de acordo com o SPAES, no último SPAES, alfabetizou 93,9% das suas crianças na idade certa, né? E a rede é muito grande, é muito complexa. Eu tenho 20 mil alunos só no segundo ano. Então, não é um processo fácil. É muita gente de mão dadas para que ele dê certo. Precisa ter uma gestão muito focada e um apoio muito grande aos professores para que esse processo dê certo, porque tem municípios no Ceará, a maioria, que não tem na população inteira a quantidade de alunos que Fortaleza tem no segundo ano. Então, é um grande desafio. E nós estamos caminhando a passos largos para a universalização da alfabetização na idade certa no município. Se não for a pandemia, que trouxe impactos muito negativos na educação, não só de Fortaleza, mas do mundo todo, nós já tínhamos conseguido, mas nós somos tão resilientes, nosso time é tão focado, que nós continuamos focados nisso e tenho certeza que muito em breve nós vamos ter 100% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa e nós somos muito, muito agradecidos e reconhecemos muito o trabalho dos nossos professores e gestores escolares também. Com certeza. Lá na ponta, na escola, com esse índice. Ora, há pouco tempo atrás, 12, 13 anos atrás, só 54% das nossas crianças eram alfabetizadas. Então, é um trabalho, é um processo, é uma construção que vem sendo feita ano a ano, tijolinho a tijolinho, até chegar aqui, com certeza os frutos vão continuar sendo alcançados. E tem muito mais indicadores importantes que a gente vem alcançando, que as pessoas percebem, sentem, na escola, no distrito, na cidade, e que fazem de Fortaleza uma case de sucesso hoje na educação. Faz sim. A procura por escola pública hoje é muito grande. Por mais que você inaugure escola, tem gente saindo das escolas particulares para a escola pública. Sabe por quê, secretário Jefferson? Uma coisa que eu acho super interessante. Os alunos estão no horário na sua aula e tem um contraturno com Aprender Mais. O Aprender Mais, ele vai ali tirar todas as dificuldades que o aluno tem. A questão da pandemia, a gente consegue também tirar nesse Aprender Mais. O que é o Aprender Mais? O aluno vai no contraturno para estudar mais, para aprender mais. Se você for pagar uma escola particular, um reforço, uma escola particular, um Aprender Mais na escola particular, caríssimo, e nós temos de graça. A outra coisa que eu acho assim, fundamental nessa questão do aprendizado dos meninos, das crianças, é que mesmo na pandemia, nós não paramos de trabalhar. Olha o que foi que a Secretaria de Educação fez pelos nossos alunos com Chromebook, com trabalhos, mesmo que a criança não tivesse, não tem internet, não tem um celular, não tem... A professora ia para a escola, fazia o trabalho xerocado, a mãe ia buscar aquele trabalho de uma semana, levava para casa, para alguém ensinar aquela criança, mas ela não ficava parada. Nós tivemos toda uma preocupação dessa criança não ficar sem estudar em nenhum momento. Agora, tudo é perfeito? Não. Tem as dificuldades, tem os que não conseguem, mas a gente fez de tudo para a maioria conseguir. Então, eles não ficaram nem um minuto sem estudar. Olha, eu até me emociono quando eu me recordo do que essa rede fez por essa cidade durante a pandemia. Eu te digo isso porque o que foi a pandemia? Era o medo da morte. A gente viu de perto pessoas queridas indo embora por essa doença maldita. E nós tínhamos que fazer uma opção. Ou ficar todo mundo de braços cruzados e esperar a pandemia passar, ou lutar pelas nossas crianças e fazer de tudo para que a gente pudesse minimizar os impactos que ela certamente iria trazer, porque não existe outro tipo de educação. Em Fortaleza é assim. Nós não acreditamos em outro tipo de educação. Desde o nosso prefeito
até os nossos professores e até qualquer função na escola. A educação que a gente acredita é aquela que o professor está olho no olho com o aluno, presencial, dentro de uma sala de aula, desenvolvendo a sua competência como professor para ensinar aquelas crianças, para educar aquelas crianças. Então, é nisso que a gente acredita. Como nós não pudemos fazer isso, não foi possível fazer isso por conta da pandemia, decisão acertadíssima do então prefeito Roberto Cláudio e depois do prefeito José Sarto, do isolamento, do lockdown, do ensino híbrido, do ensino remoto, todas aquelas etapas que a gente já conhece, eu me emociono porque a gente foi para a linha de frente, enfrentar esse medo da morte, primeiro para alimentar nossas crianças. Eu não sei se você, claro, você lembra de tudo, você descreveu muito bem. Nós entregamos todos os meses kits de alimentação para todos os nossos alunos durante toda a pandemia. Não foi um mês, não foi 2 meses, foi durante quase 2 anos. Quase 2 anos. E como era que isso era feito? As pessoas iam para a escola. Havia toda uma cadeia de pessoas, um grupo de pessoas trabalhando para garantir isso. Para garantir que aquela comida chegasse para as crianças. E isso é salvar vidas. Por quê? Porque muitas vezes as famílias passavam por dificuldades por conta da pandemia. Eu vou dar só um exemplo para fechar esse assunto. A gente sempre ia, eu muitas vezes, ou a então secretária Dalila, ia para abrir a campanha. Para mostrar que a gente estava lá, dando entrevista com a imprensa, mostrando que a escola estava aberta para as pessoas, em ordem, com todo um protocolo, receberem seu alimento. E uma mãezinha vinha com 3 cestas, porque ela tinha 2 filhos e uma sobrinha na mesma escola. E ela conversando comigo, ela disse, olha, isso aqui salvou o meu mês. Com certeza. Porque eu sou uma diarista. Eu não tinha como trabalhar por conta do problema. Então, essas cestas que a educação, a Prefeitura de Fortaleza está dando, serão suficientes para que as minhas crianças não passem necessidade. Como se fosse uma dificuldade a menos para ela, porque ela tinha outras. E era. Então, isso é histórico. E nós fizemos isso dentro da escola, as escolas abertas, com todo mundo ajudando, enfrentando a doença. E outra coisa que eu não me esqueço foi o trabalho gigantesco em parceria com a saúde para vacinar professores que foram priorizados na escala de vacinação, justamente porque a educação é prioridade. Professores e alunos em seguida, quando a vacina chegou. Então, é um momento assim que me emociona, porque toda a rede pública de Fortaleza, mas falando do nosso time da educação em especial, lutou muito pela questão alimentar e pedagógica também, que você descreveu muito bem. Nós criamos uma rede de ensino remota ali, de imediato, para garantir o mínimo de aprendizagem para as nossas crianças, e os nossos professores foram fantásticos. Criatividade, a gente viu tanta coisa bacana nesse período, né? E muitas coisas ficaram, os vínculos se fortaleceram, mas pode ter certeza, quem é educador dessa cidade, quem é profissional da educação de Fortaleza, tem orgulho, porque durante a pandemia você colaborou para salvar essa cidade em diversos aspectos, principalmente as nossas crianças. Eu parabenizo todos os professores, porque eu vi todo o processo, desde começar essa questão de ensinar online, que muitos não tinham conhecimento com essa tecnologia, mas se jogaram e, no começo, começaram ali meio engateando, mas depois terminaram dando um show de aula, porque eles sabiam da necessidade que tinha de passar aquele conhecimento para aqueles alunos. E foi belíssimo, lindo esse momento. Eu parabenizo aqui todos os professores que se envolveram com esse momento e deram o seu melhor. Você falou aí na nossa ex-secretária Dalila Saldanha. Eu aqui digo que ela é uma mulher que eu admiro muito e que foi uma gestão muito rica dela, né? E eu queria saber de você, secretário Jefferson,
Como você conheceu a nossa ex-secretária Dalila Saldanha? A Dalila é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Muito. E eu posso afirmar para você, assim, com muita convicção, é a maior gestora de educação desse país. Por que que eu digo isso? Porque ela tem um largo, um lastro, um amplo nível de conhecimento pedagógico, financeiro, administrativo, da aula de infraestrutura. É uma coisa assim impressionante. Só convivendo mesmo no dia a dia para entender a dimensão do que eu estou dizendo. É realmente uma mulher muito forte. Se preocupa de verdade com as crianças, com os professores e com quem mais precisa. Ela não tira nada do radar dela, do foco dela, que não seja para cuidar de quem mais precisa. É algo impressionante. Ela é uma profissional resiliente nesse aspecto, não deixa que nada lhe desvirtue desse foco. Cuidar de quem mais precisa, eu acho isso fantástico. E eu conheci a Dalila faz tempo, eu era diretor de escola, ela era da SEDUC, ela fazia parte de um projeto chamado Projeto Alvorada, né, que voltado ali para as escolas do ensino médio. Foi um primeiro contato que eu tive com ela, mas muito distante. Eu vim conhecê-la mesmo quando eu fui para a SEDUC em 2015. Ela era secretária executiva daquela gestão e eu era o coordenador da Superintendência das Escolas de Fortaleza, no caso a CEFOR 2. Então, durante ali 2 anos, mais ou menos, a gente convivia mais de perto, porque como ela era secretária executiva, ela era quem tocava, era ela a pessoa que tocava essa agenda de execução de obras, execução financeira, execução administrativa, super organizada, super eficiente, super coordenada, comandos claros, objetivos, muito verdadeira. Com a Dalila não tem arrodeio, não tem 2 conversas, é uma pessoa de uma conversa só, com a verdade. E quando ela foi convidada para vir para cá, eu nem sabia, né? Eu estava em casa, estava almoçando, aí recebi uma ligação da SEDUC. Jefferson, vem aqui. E aí ela conversando comigo, me fez o convite. Né? Fui convidada e me fez o convite. Então, ali eu já tinha uma proximidade com ela, mas a proximidade maior veio aqui, né? Porque, na prática, a professora Dalila delegou para mim, depois dela, a missão mais ampla da secretaria. Porque eu era o secretário adjunto. Então, a gente costuma brincar, e é verdade, a gente troca mais mensagens por WhatsApp, mais ligações, e mais reuniões, mais conversas do que ela com o marido dela e eu com a minha esposa, né? Porque a educação exige muita dedicação, muita responsabilidade, muita atenção, muito cuidado, muita resolutividade. Então, ela tem tudo isso. E aí a gente se aproximou demais, a pessoa que eu confio demais. A Dalila passa uma missão, nunca eu perguntei a ela por quê. Porque eu confio. Eu confio no que ela está fazendo, eu sei o que ela quer. Eu conheço o seu perfil, eu conheço onde ela quer chegar. Então, eu conheci a Dalila, sim, uma relação muito profissional mesmo, de confiança. E é uma pessoa que eu desejo todo o sucesso do mundo, porque só quem ganha é a cidade. Com certeza. Tendo Dalila como gestora, tendo Dalila como uma pessoa da educação, porque é uma profissional do mais alto nível, uma pessoa que eu quero o maior bem, que eu admiro demais, e que tenho a honra de estar com ela durante todo esse tempo. É uma honra mesmo, e um orgulho. Um orgulho, e você vai agora, você aprendeu muito também com uma pessoa que você tem muito, né, a tirar de tudo que ela fez, que você vai se exemplar também, né? E você, com uma grande pessoa que você é, com sua sabedoria, você vai fazer dessa educação cada vez melhor para a nossa cidade.
Aí também tem uma outra tipo de programas bons que a gente também está aqui se destacando, que eu queria lhe perguntar. É sobre o protagonismo estudantil, inclusão, que é uma fala que eu quero ter aqui também bacana, e a educação infantil. São essas áreas muito valorizadas na rede municipal, correto? Correto. E aí, eu queria saber de você os avanços, né? Que pode citar sobre, se você pode citar alguns avanços nesses 3 pontos que são essenciais para a educação. Tá, vamos começar pela educação infantil, né? Que Fortaleza tem um trabalho muito forte na educação infantil. Nós entregamos nos últimos 3 anos e meio 34 creches novas. São mais de 7.000 vagas criadas nessa gestão para ampliar o atendimento na educação infantil, porque a gente entende que quanto mais cedo a criança começar, maior é a condição dela ter garantido os seus direitos de aprendizagem e ter um desenvolvimento pleno. Então, essa é uma marca que a gente acha muito bacana. Além disso, Fortaleza tem uma coordenadoria especial da primeira infância, com status de secretaria. E ela funciona coordenando todas as outras secretarias no sentido de dar liga para que as políticas para a educação infantil, para a criança, para a primeira e primeiríssima infância se efetivem. Nós implantamos o berçário. Ai, meu Deus, é uma coisa fantástica. Que é fantástico. Criança com 6 meses dentro da escola. Criança com 6 meses. Sem falar em 5 refeições, hein? 5 refeições, tempo integral em todas as unidades novas. Berçário. Dá a condição de uma mãe sair para trabalhar, deixar a criança dentro de uma escola com toda a segurança de alimentação, de tudo. Isso não existe. Então, na educação infantil, a gente tem isso. Na educação, inclusive, é outra pauta que nos orgulha muito. Nós universalizamos as salas de atendimento educacional especializado. Praticamente todas as escolas têm. Uma ou outra que está finalizando a implantação. Nós criamos a figura do assistente de inclusão, que não tinha, que está ali com o professor dando suporte. Nós temos hoje 1.200 assistentes de inclusão na rede. Nós multiplicamos por N vezes o número de profissionais de apoio na escola. Nós temos hoje mais de 700 profissionais de apoio. E a gente vai continuar ampliando, expandindo, porque a gente sabe que a comunidade precisa. E nós criamos o Vincular, que é um projeto muito bom de educação inclusiva, que tem formação dos profissionais da educação, dos gestores, dos professores, e tem um atendimento num centro de referência multiprofissional, em parceria com o IPRED, que atende 2.000 crianças com autismo e outras características. Então, assim, 2.000 crianças, que são aquelas mais vulneráveis, que muitas vezes não têm atendimento em outra instituição, que vão semanalmente para o IPRED fazer esse trabalho. Um espaço maravilhoso, com profissionais, multiprofissionais de todas as áreas. É um orgulho para a gente, né? E a gente vai avançar mais. A nossa ideia, o nosso desejo é colocar em cada regional, em cada área da cidade, um polo do nosso Vincular, do nosso centro, que é para atender cada vez mais crianças. É um ponto que nos orgulha muito. Sobre o protagonismo, foi essa gestão que desenvolveu um trabalho para que todas as escolas tivessem o seu Grêmio Estudantil. Que é muito importante. Que é muito importante. Nós temos um programa na rede chamado Papo de Futuro. Eu achava muito massa. A Dalila sentava conversar com os alunos, para ouvir os alunos, e muita coisa nasceu dessa conversa. O programa de intercâmbio dos estudantes, que nós temos também, não é só para professor, né? Nós fizemos um intercâmbio para alunos agora para Manchester. 25 alunos foram para Manchester. Nasceu desses diálogos. Então, por isso que é importante ouvir. Porque muitas vezes é nessas escutas que você tem o entendimento do que a população precisa e do que você tem que fazer para avançar. Então, no protagonismo a gente tem isso, nós temos os nossos festivais, nós temos o Juventude Digital, que está começando agora nos 9º anos, né, que é um curso todo voltado para essa linguagem de programação e gamer. Então, a gente tem no protagonismo do nosso jovem, do nosso estudante, uma marca muito forte da nossa educação. Que pena
secretário Jefferson, que a gente está chegando ao final, mas eu quero dizer para você, como servidora que sou pública de educação, o meu orgulho de estar aqui com você, escutando essas maravilhas da educação, porque eu sou apaixonada pela educação. Eu tenho esse canal porque eu quero valorizar e motivar o professor. Eu coloco pessoas aqui, professores, para eles refletirem, como agora eu tive sobre inclusão, que isso muito me deixa feliz, a inclusão na escola pública. A oportunidade que crianças de família que não tem condição de pagar nenhum tratamento para a sua família, mas as crianças têm na escola pública o AEE, atendimento especializado. Você não sabe a felicidade dessas mães, quer dizer que você sabe, né? Mas estou dizendo, eu lido com isso, a felicidade dos meninos no contraturno tá indo fazer esse tratamento nesses espaços. Tem gente que tira de escola particular para colocar em escola pública, para ter esse espaço que é do AE. Então, assim, hoje eu estou aqui muito feliz em escutar tudo isso toda essa evolução da educação de Fortaleza, e eu creio que você, com toda a sua história que você contou aqui, eu lhe trouxe para isso, para ouvir a sua história e dizer para as pessoas a sua garra, a sua sabedoria, a sua vontade de fazer cada vez melhor pela educação da nossa cidade. Estou muito feliz pela sua participação aqui no podcast Fala Professor. Agora, eu queria que você deixasse, para finalizar, uma mensagem para os nossos professores e para o nosso público. Secretário Jefferson, falando aí para os nossos professores e para o nosso público sobre a educação de Fortaleza. Muito grato pelas suas palavras. A educação de Fortaleza realmente me emociona muito, por eu ser um servidor da casa, por eu ser um professor da casa, por tudo que a gente vem construindo, o legado, a palavra certa é essa, o legado que a gente vem construindo nesses últimos anos. A minha palavra aqui é de agradecimento. Como eu disse no início, eu vou encerrar do jeito que eu comecei. Eu sou um professor de carreira, de sala de aula. Estou nesse momento aqui cumprindo essa missão na gestão da casa, liderando esse time maravilhoso, time potente. Sou sabedor de tudo que a gente avançou e também de tudo que a gente precisa avançar. Sou consciente que a gente precisa avançar. Mas a minha mensagem aqui é de agradecimento a cada profissional da educação dessa cidade, a cada pai, cada mãe, cada responsável de família dessa cidade que acredita no nosso trabalho, que acredita na nossa rede. Todos os resultados que nós colocamos aqui, todos os avanços, todas as conquistas, elas não são feitas por uma mão só. Nosso prefeito, a Dalila, a gente sempre enfatiza muito isso. É um conjunto de somatório de forças. Então, a mensagem que eu passo, gente, é de agradecimento e de parabenização pelo grande trabalho que essa rede desenvolve com as nossas crianças e de esperança. Esperança que nós estamos no caminho certo e que essa cidade vai crescer cada vez mais e que as nossas crianças e os nossos jovens vão ter cada vez mais oportunidades. Porque no final disso tudo, o que a gente busca realmente é que as nossas crianças tenham um ensino de qualidade, tenham oportunidade e com isso a gente possa reduzir desigualdade na nossa grande, querida e amada Fortaleza. Então eu deixo aqui um abraço, um beijo no coração de todos e todas e dizer que a gente está lá, firme e forte, caminhando, todo mundo junto, para que a nossa educação avance cada vez mais e seja cada vez mais importante para o contexto da nossa cidade. E eu digo que você trabalha incansavelmente, não sei como aguenta trabalhar tanto. Eu acordo... Essa melhoria dessa educação. Eu acordo... Só uma coisa, eu acordo todo dia morto de feliz com o que eu vou fazer. E eu acho que isso faz toda a diferença e me sinto muito, muito, muito feliz por ser parte da educação de Fortaleza. Nós felizes também por ter você como secretário de Educação. Eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade, porque eu sei que você não tem tempo nenhum. Fiquei muito honrada em você me
dar esse tempo, pelas importantes informações que você trouxe para todos nós, né? E, mais uma vez, agradecer pela sua presença, seu comprometimento com a educação de Fortaleza. Eu só tenho aqui que agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço.